aula de manhã, etc., né? Né, Delano? Tudo bem. Para ele não ser muito censurado, ele trouxe gente aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro eu vou entregar um versículo do Salmo 91, que calou em nosso coração essa semana. Na verdade, não é um versículo, é um texto, verso 14 até o final. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É Deus falando. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei ao salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Receba esta palavra e gruda em Jesus com amor. Gruda bastante nele. Bem grudadinho. Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que a tua graça se manifeste abundantemente neste lugar, sobre mim, sobre cada um dos que estarão ouvindo e acompanhando a palavra. Fala a cada um, fala comigo, fala com cada um dos queridos irmãos, abençoa-nos em tudo nesta noite, Pai. Dirige a tua palavra para fortalecer a nossa fé em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Na última vez que eu estive à frente aqui, eu falei alguma coisa em Filipenses. A mensagem foi muito na direção de batalharmos juntos pela fé evangélica. Unidade, firmeza. Deixei uma introdução para a continuação do capítulo 2, verso 5 em diante, mas, ao mesmo tempo, eu tinha falado sobre 3 versos favoritos, e disse que ia tentar fazer com Filipenses o mesmo que havíamos feito com Colossenses, estudando de ponta a ponta o livro, texto por texto, versículo por versículo. Mas rapidamente, sem demorar muito, eu creio que talvez em 2 ou 3 vezes, porque é muito denso, Filipenses tem bastante coisa. Eu só recordando, eu gosto de 3 versículos especiais que eu chamo de meus favoritos. É um tripé da vida vitoriosa, o capítulo 1, verso 6, onde está escrito que estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não deixa nada pelo meio, ele tem um propósito, ele vai executar. E nós precisamos crer para colaborar com ele no avançar desse propósito. Mesmo que não colaboremos corretamente, ele ainda tem a palavra dele firmada que ele vai completar. Filipenses 2,13, onde está escrito, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E as pessoas que têm se posto a trabalhar nesses dias na igreja têm obtido esse resultado. Ele põe o desejo de alcançar e depois põe o realizar. Na verdade, a irmãzinha Vitória, quando veio aqui, ela falou disso. O desejo dela de alcançar os irmãos e, de repente, Deus está honrando e Deus está fazendo. É disso que fala esse versículo. E o terceiro é Filipenses 4,13, onde está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força está no Senhor, é no Senhor que pomos a nossa confiança, é em Jesus que a gente gruda e agarra com amor, porque Ele executa em nós todas as coisas. Amém? Eu vou tentar dar uma caminhada aqui. Eu creio que há um clímax. Na verdade, um dos cânticos profetizou, trouxe profeticamente o clímax dessa palavra. Mas eu vou começar com a introdução, capítulo 1, de 1 a 5. As introduções, elas parecem sempre a mesma coisa, mas elas sempre trazem ingredientes que nos ensinam. O verso 1 diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E o verso 2, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O verso 1 diz, os crentes, e os chama de santos, equiparados com bispos e diáconos. Essas coisas não são por acaso. Quando ele fala os santos, ele quer
especificar o que Deus fala a respeito da igreja. Quais são os santos que estão na igreja? Alguns poderiam ser mais religiosos e são os graduados, os presbíteros. Ou também os outros, mas que têm graduação na igreja, os diáconos. Mas não, quando ele fala inclusive santos, bispos e diáconos, o que ele está dizendo é, todos vocês santos, mesmo os pastores que estão aqui, diáconos a gente não chama, qualquer nível pastoral que você esteja, nível presbiterial, são santos. Você é chamado santo. O significado primário de santo é separado. Mas também significa que Deus está santificando as nossas vidas. Quando ele separa para não ser mais usado para outra coisa, a não ser para ele. Às vezes as pessoas resistem em servir só a Jesus, mas essa resistência vai ser quebrada. Aquele que começou boa obra vai completá-la. Ele vai ensinar a cada um que é melhor não resistir. No verso 3, nós estamos de 1 a 5, ele fala, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Mas o verso 4 fala que há súplicas por nós. Deus agradece por cada um dos... Paulo agradece a Deus por cada um dos crentes. Mas, ao mesmo tempo, ele faz súplicas para cada um dos crentes. Mas, no meio dessas súplicas, está escrito uma palavra, ele faz isso sempre com alegria. Por que que ele faz sempre com alegria? Porque Deus dá resposta. Aquilo que ele está pedindo pelos crentes, que ele levou a Cristo, que ele conhece na igreja, que ele está batalhando por eles espiritualmente, ele sabe que Deus sempre dá resposta, Deus sempre atende. Isso nos ensina que a esperança sempre do melhor, pois é Deus quem cuida. E ele induz os crentes à cooperação. Porque quando ele fala, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, ele fala, pela vossa cooperação. Deus conduz, através das súplicas de Paulo, através da resposta às suas súplicas, que ele faz com alegria, porque ele já sabe que vai receber o que está pedindo a Deus, mas ele obtém aquilo que ele quer. O que ele quer? Ele quer a cooperação de cada um no Evangelho, desde o começo até a hora que ele estava escrevendo estas coisas. O Senhor põe você a cooperar com ele. O Senhor chamou-nos para sermos seus cooperadores. E você atende o chamado e vai e cumpre. Quando você faz isto, aquilo que Paulo experimentava em alegria, você também vai experimentar. Uma das ênfases dessa carta, não sei quantos sabem, ela foi escrita da prisão. E Paulo menciona isso no meio da carta mais à frente. Mas é estranho, porque da prisão, ele incluiu 10 vezes a palavra alegria na sua argumentação. Você pensa que prisão é lugar de sofrimento e depressão. Mas Paulo tinha uma missão, e ele executava a sua missão dali. A irmãzinha Anice, sua filha, disse que é intercessora. Ela mal estava enxergando, mas ela não esquecia de orar. Ela estava batalhando de um certo tipo de prisão, que muitas vezes a doença nos condiciona, nos coloca. Mas daquele lugar, a sua oração subia ao céu e era ouvida e atendida na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aí aparece o primeiro favorito, e o verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E no verso 7, ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele reconhece que todos são participantes da graça com ele mesmo. Qualquer que ministra no Senhor está feliz porque está ministrando a participantes da mesma graça. Se Deus fala comigo, se Deus me entrega coisa, se Deus faz alguma coisa com a minha vida, se Deus produz algum fruto, você é participante dessa graça. E as mesmas coisas que acontecem comigo, você pode, pela fé, tomar posse e começar a andar nelas também. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Do 8 a 11, eu chamei de a petição. Vamos ler rapidamente.
Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Para aumentar tinha que ter o quê? Para alguma coisa aumentar tem que ter, qual é a condição que tem que ter? Tem que existir. O amor existe. O que se espera é que ele aumente. Amém? Em pleno conhecimento e toda a percepção. Presta atenção nas palavras. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Eu destaquei algumas coisas aqui. Letra A, aumento do amor. É o que ele está orando. Que depende de pleno conhecimento e ampla percepção. Conhecimento, obviamente, é aquilo que se apreende. Percepção é aquilo que se experimenta. Uma coisa você aprende, é conhecimento. Outra coisa você experimenta, é percepção. Aguça os teus sentidos. Você ter experiências com Deus. É isso que ele chama de percepção. Quando você participa dos dois, do conhecimento cada vez maior do Senhor na palavra, e quando você tem experiência com o Senhor, a sua percepção aumenta, ao mesmo tempo o teu amor cresce. Porque você vê a eficiência. É ruim você estar amando e não ver resultado. Tende a esfriar o amor, tende a desanimar. Mas quando você percebe que as pessoas estão aprendendo, estão aumentando sua sensibilidade ao Senhor, o amor cresce. Você fala, glória a Deus, estamos conseguindo resultado. Está compreendendo? E isso é cada dia mais. No verso 10, aprovação das coisas excelentes. Eu entendo que é a capacidade de separar o certo do errado. Você sabe reconhecer o que é excelente e sabe aprovar o que é excelente. Isso resulta num procedimento correto, porque ele fala, para provardes as coisas excelentes e para serdes sinceros e inculpáveis. Quando você aprende a reconhecer o que é certo e errado, aumenta a sua produtividade, aumenta a melhoria do seu comportamento. Você vai errar cada vez menos, em nome de Jesus. E como resultado final, cheios do fruto de justiça, frutificação abundante em Cristo. E o centro dessa frutificação é para a glória e louvor de Deus. O centro é a glória de Deus. Você quer frutificar na igreja? Posicione o seu coração com a motivação correta. Eu quero frutificar na igreja para que ele seja glorificado. É sempre uma característica da natureza humana, querer produzir fruto para ser visto e reconhecido pelo fruto que produz. Eu já vi pessoas vindo dar testemunho, dizendo, as pessoas não sabem, mas eu já fiz isso, já fiz isso aqui em nome de Jesus. Você está fazendo isso para as outras pessoas saberem? Se o Senhor já foi glorificado com o que você fez, você não precisa vir aqui falar. Por outro lado, Deus é justo. Ele faz notório aquilo que é bom. Ok? Do 12 ao 21, Paulo começa a falar das circunstâncias e a obra que ele está executando. As circunstâncias dele eram boas ou ruins? Já falei que ele estava na prisão. Você classifica as circunstâncias de Paulo como boas ou como ruins? Hein? As circunstâncias ruins atrapalham a minha vida. Eu quero fazer melhor, mas o que está à minha volta me atrapalha, me obstrui, me impede, eu não consigo. Para com essa conversa. No dizer de Paulo, as circunstâncias não impedem a obra. Satanás sempre perde. Alguém falou isso hoje? Os versos 12 a 14 eu vou ler para que você entenda o que significa isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Parece que Satanás estava pondo impedimento na vida de Paulo, uma atrás da outra. E ele fala, elas têm antes contribuído. Ele via benefício no prejuízo que Satanás tentava impor a ele. Coisa tremenda. Acho que é por isso, viu, Josué, que face aquele assunto, diz que tinham uns corvos aí com os olhos vigiando a igreja. Então, lá no Salmo 92,
eu estava folheando a palavra e, de repente, me deparei com um versículo que responde a essa questão. Salmo 92, verso 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Ah, tem um corpo com os dois olhos assim. Os meus olhos veem com alegria. Se eles vêm espreitar aqui, se eles vêm aqui observar, se eles querem tirar algum proveito, é porque eles estão vendo que isso aqui está desagradando a eles. Que esta obra os está atacando. E que nós vamos despojar o inferno. Em nome de Jesus. Estamos caminhando muito bem nisso e vamos avançar. E quem nos garante é Deus. Por outro lado, do 15 ao 18, vamos ler. Alguns efetivamente... Não, acho que eu não li tudo. Li de 12 a 14? Não. De maneira... 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, ele foi posto na prisão, de repente, ele está ganhando os guardas. É transformar a maldição em bênção. É transformar aquela comida intragável num pudim, num manjar. O diabo intenta o mal, ele tira proveito e leva vantagem. E não é Gerson. Vocês não conhecem, isso é mais antigo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, e ainda mais, quando viram o que Paulo estava fazendo, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ele era um grande pregador, ele fazia um grande trabalho, ele ensinava para todo lado. Vou botar esse cara na cadeia, vai acabar com isso. Ao contrário, Deus começou a levantar os irmãos com a mesma coragem, e talvez com uma eficiência que eles não tivessem ainda. E de repente, o que era um, acabou se tornando o trabalho de muitos. Aqui não fala quantos. Mas os irmãos passaram a atuar com mais força, porque Paulo estava preso. E certamente eles ouviam dizer que estava convertendo guardas ao Senhor. Nos versos 19 e 20, ele está falando de algumas coisas que parecia que estavam fazendo contra ele, Paulo. Alguns, efetivamente, 15 a 18. É outro assunto. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Alguns viam Paulo preso. Vamos aproveitar que ele está preso. Vamos fazer. Quem sabe nós aparecemos mais que Paulo. É isso que ele está dizendo. Outros, ele fala, esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas Paulo diz assim, todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amado, não tenha inveja quando você ouve falar de qualquer coisa que estejam fazendo. Ainda que você julgue errado ou errada a motivação do que estão fazendo. Ainda que você julgue errado ou errada a doutrina que estão ensinando. Se estão falando de Cristo, se alegre, porque você quer que todos falem de Cristo. Você quer que Cristo seja mais conhecido. Deixa que Deus cuida dele mesmo. Ainda que nem sempre a motivação seja correta, lembremos-nos que Deus está sempre no controle. Você crê nisso? Isso foi dito aqui hoje também. De alguma forma, eu ouvi essa palavra hoje. Ele continua controlando todas as coisas. Se não me engano, foi a Anice na oração que colocou uma coisa dessa. Em seguida, os versos 19 e 20. Paulo está dizendo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu não sei como é que ele imaginava que pessoas estarem pregando a Cristo por motivo errado ia redundar para ele em libertação. Mas é o que ele diz aqui. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu, por exemplo, teria uma tendência humana de ficar envergonhado se as coisas dessem errado para mim. Alguns que são meio invejosos, porfiosos, iam dizer, está vendo?
parecia que era um homem de Deus, mas de repente, olha, está tudo errado. O diabo parece que está vencendo na vida. Ele deve ter alguma brecha, deve ter algum problema. Isso não acontece comigo, acontece com qualquer crente que esteja servindo a Deus. E de repente começam a atuar com porfia, com discórdia. E ele, Paulo diz assim, de qualquer forma, eu não estou preocupado. Eu estou pronto até para morrer, porque eu tenho certeza pelo que tenho feito, pela motivação do meu coração, pela fé sincera que eu tenho, que ainda a minha morte vai glorificar Jesus. Que você possa ter essa certeza. A sua vida é boa servindo a Deus, você produz fruto. Mas a sua morte pode ser também engrandecimento de Deus. É coisa que a gente não gosta de pensar. Especialmente se você é mais mocinho, não precisa pensar nisso, pensa na vida. E tenta dar bom destino a ela. E tenta fazer boa frutificação com a tua vida. Mas não tenha medo, porque se Deus te chamar, no ver de Deus, você está pronto. Deus sabe o que faz. Ainda que falem contra ele, Cristo o libertará. E Cristo mesmo será engrandecido nele, seja vivendo, seja morrendo. Agora, Paulo começa a falar da contabilidade dele. A contabilidade dele está no verso 21. Tem contador aqui? Então, essa contabilidade de Paulo, olha aí. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele tem uma vocação, ele entendeu a vocação, na verdade, ela foi empurrada nele quando ele estava cego. Ananias falou, Jesus te chama para isso, você vai sofrer pelo meu nome, mas você vai produzir muito fruto. Ele sabia da vocação. Então, quando ele saiu para viver, depois de ter caído do cavalo, ele saiu com plena convicção do que estava fazendo. Então, viver não era mais Paulo, era Cristo. Mas se ele saiu para viver por Cristo, ele também estava preparado para morrer por Cristo. Por quê? É lucro. Eu quero perguntar para você, na sua fé, você tem fé em Jesus, você tem Jesus no teu coração, você sabe da tua salvação. Na sua fé, morrer é melhor ou é preferível continuar vivendo? Se a tua fé é sadia, e se você conhece Jesus, e você reconhece quem ele é, a sua resposta só pode ser uma: morrer é melhor, morrer é superior. Porque é algo a mais que Deus tem preparado para mim e para você. Mas na contabilidade dele, havia peso também em viver, porque o viver é Cristo. Tem sentido a minha vida não é fútil, a minha vida não é vazia, a minha vida não é uma vida sem propósito. Eu tenho desejos no coração e eles são cumpridos pela fé em Jesus. Nem todos estão preparados para ouvir desta forma, mas Paulo não teve nenhum problema em colocar essa palavra aqui, porque era realidade para ele. E praza a Deus que cada vez mais nós compreendamos isso. O fato de eu dizer que morrer e estar com Cristo é muito melhor, não quer dizer que eu estou me suicidando, porque o meu tempo é do Senhor. E Ele se agrada de saber que eu me apego a Ele com amor. Eu amo a Deus, portanto estar com Ele é melhor. Quantos aqui amam outra pessoa? Esposa, esposo, pai, mãe. Se você ama, você sabe, é bom estar com essa pessoa a quem eu amo. Muito mais com o próprio Senhor. Posso ouvir um amém? Agora do 22 a 26. Aqui ele explica a contabilidade da vida dele. Entretanto, olha a contabilidade. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher. Está lá é melhor. Mas se trabalhando para Cristo aqui eu tenho o fruto do meu trabalho, agora eu já estou dividido. Eu tenho alguma coisa que fazer. E esse fruto é gostoso de experimentar. Ele enche a vida de sentido. Muitas vezes o auditório da igreja não entende bem isso, porque muitos crentes ainda não frutificam.
Eu usei a palavra ainda. Porque o chamado é para que todos frutifiquem. E se você ainda não frutifica, como é que você pode falar algo que Paulo está falando aqui? Você não sabe nem o gosto dessas coisas. Mas quando você começa a frutificar, você se alegra. E você começa a dizer, vale a pena. É coisa superior. Continuando. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ninguém que é crente pode ter dúvida quanto a esse incomparavelmente melhor. Eu não preciso experimentar morrer para saber. Paulo tinha estado, não sei se nessa situação já, acho que sim, já tinha estado em arrebatamento com o Senhor e viu que era realmente incomparavelmente melhor. Ele dá testemunho disso. Eu não preciso ir lá para saber. A palavra de Deus ensina e atesta. E eu creio na palavra. Se ela fala, eu creio que é verdade. Mas aí ele fala o outro lado do constrangimento dele. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Eles já não eram salvos? Eles já não tinham recebido Jesus? De uma certa forma, eles já não eram fruto de Paulo? Mas ele ainda assim diz, por vossa causa é melhor permanecer na carne. Por que ele diz isso? Porque ele ainda tinha muito que realizar no coração daquelas pessoas. E no entendimento delas. Tinha muito testemunho a dar das riquezas de Cristo. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, pois para o vosso progresso e alegria da fé. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença, de novo convosco. Continuar vivendo não é mais vantagem para si mesmo, mas sim para os outros que Deus estava salvando. Isso é ministério. Quantos querem ministério? Ministério não é cantar, não é tocar, não é pregar. Ministério é ter essa alegria de conduzir outros para o mesmo destino final. E é glória, e é alegria, para que o vosso progresso e gozo da fé. A alegria da fé é a frutificação. Guarde essa palavra que é com ela que nós chegamos ao clímax hoje. Eu estou andando bem rápido, a gente pode caminhar um pouco mais. Domingo passado, eu falei de um bloco temático que começa do verso 27 até o 30. Como eu já preguei domingo passado, não vou pregar de novo, eu vou mencionar algumas coisinhas. Unidos na luta, do 27 ao 30, especialmente no 27 você lê, um só espírito. E presta atenção, aqui é letra minúscula, fala do nosso espírito em contraste com Efésios 4, 3 e 5. Efésios 4, 3 e 5, 3 a 5, fala também um só espírito. Só que lá é maiúsculo. Há uma só fé, há um só espírito. É o Espírito Santo. Mas aqui ele está falando a comunidade dos crentes. E ele fala também um só espírito, mas é minúsculo. Significa o quê? Que o meu espírito associado ao teu, associado ao teu, associado ao teu, associado a dele, associado àquele outro, é nosso espírito juntos. Ele fala um só espírito. Dá para entender? A diferença, um está falando do Espírito Santo, que é um só. Mas aqui fala de um espírito que é um só, é da congregação junto. Vivei acima de tudo por modo digno. E viver do modo digno é um só espírito. Também fala de uma só alma. Alma fala de unidade de sentimentos e unidade de pensamento. Por causa do Espírito Santo em nós, é mais fácil ter unidade de sentimento do que de pensamento. Concorda comigo ou não? Se o Espírito está em nós, certamente o sentimento vai ser afinado com o Espírito Santo. É mais fácil. Mas domar essa cachola é muito mais difícil. Ah, não penso assim. Está errado. Penso diferente. Não gosto desse jeito. E aí a dificuldade aparece. Mas ele fala com uma só alma. Uma só fé evangélica, amados. Eu não sei como é que... Aliás, eu sei como é que era naquele tempo. Se você quer saber... Havia muitas doutrinas falsas que se intrometiam no meio da igreja.
Eu não sei aqui o nome delas todas. Também não quero estender. A fé evangélica é uma só, mas as infiltrações malignas de erro doutrinário são dezenas, centenas. De modo que nós precisamos ser apegados à sã doutrina. E nós precisamos ter uma maneira de crer. Ah, mas aquela igreja crê diferente. Bom, eu acho que eles são salvos, glória a Deus. Bom, mas Deus nos tem um chamado. Para que nós andemos bem, é preciso que tenhamos uma unidade de pensamento doutrinário. Se você não concorda com o que se prega aqui em cima, você não pode estar sentado aí embaixo. A não ser que o seu propósito seja avaliar as coisas para verificar se de repente você precisa mudar o teu modo de pensar. Mas se você está muito preso e arraigado, tinha um irmão muito precioso, ele dizia, eu estou convencido do que creio. Fica impossível, porque não há diálogo. Se pergunta, será que é isso, será que é aquilo? Vamos indagar juntos na palavra. Mas estava tão arraigado, tão enraizado naquilo, tão convencido que queria daquele jeito. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Não adianta. Não anda. A roda não gira. Isso aqui chama-se unidade da fé. A outra coisa que ele coloca é sem medo dos adversários. Porque a salvação ou a vitória, que não é esta abençoada que está aqui, era virá de Deus. Era também a de Deus, mas a vitória virá de Deus. A graça garante a capacidade de crer com firmeza, até de sofrer por Ele, por Jesus. E ele fala disso como verdadeira vocação. É o que ele diz no verso 29. Porque vos foi concedida a graça e padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. A graça garante a capacidade de crer com firmeza, até a firmeza de sofrer por causa de Jesus. Isso ele chama de verdadeira vocação. Você é de Jesus? De uma certa forma, você foi chamado para sofrer com ele, porque Jesus disse, vamos rejeitar vocês, quando derem testemunho de mim. Fiquem preparados. E quando sofrerem rejeição, considere isso como verdadeira bênção. Jesus disse as palavras de outra forma nos evangelhos. Paulo deu exemplo para ser visto, invejado e imitado. Ele diz isso assim, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Vocês me viram combater, vocês também têm esse combate. Ainda agora vocês ouvis que é o meu combate, é o seu também. Eu tenho combate aqui em frente e você tem combate aí também. Então não estranhe que a cabeça fica às vezes meio perturbada. Você esperava um pouquinho mais de paz. Não estranhe o combate. Você foi alistado para a guerra. E você está em meio à guerra. Glória a Deus. De 1 a 4, eu dei mais ênfase no outro domingo. O que se deve acrescentar ao que Cristo já deu? Eu não falei desse jeito. Agora estou dando um outro enfoque. O que nós devemos acrescentar ao que Cristo já deu? A primeira pergunta que você tem que responder é o que já temos de Cristo? Então, no verso 1 do capítulo 2, fala que o Espírito nos exorta. São coisas que temos de Cristo. O Espírito nos exorta. Quem aqui tem sido exortado pelo Espírito Santo? Toda vez que você pega a palavra, ele te fala, tá, muda isso, muda aquilo. Quando você vem na pregação, muda isso, muda aquilo. Quando você tem um contato com o irmão, não dá certo, muda isso, muda aquilo. O Espírito Santo está te exortando. Ao mesmo tempo, diz que o Espírito nos consola. Se há alguma consolação de amor, o Espírito nos consola. No Espírito nós temos comunhão. Se há alguma comunhão de Espírito. Tem comunhão aqui nessa igreja? Tem. Pode não ser perfeita, mas tem. Precisa ser desenvolvida. Se há entranhados afetos, nós temos afeto. Se há misericórdias, nós temos misericórdia uns com os outros. Devíamos ter uma medida cada vez maior, mas temos. No capítulo 2, ele fala, desenvolver a vossa salvação. Tudo que nós temos é para ser desenvolvido. Potencialmente, Cristo pôs tudo o que precisamos, mas a nós cabe abrir o coração e o entendimento para avançarmos, para aumentar isso. Quantos aqui sabem
que tinham afeto verdadeiro, mas porque cresceram em Cristo, hoje tem muito mais afeto. Você tinha afeto na igreja, mas hoje você tem mais. Não é por uma pessoa ou outra, mas por muitas pessoas. Você pode reconhecer isso? Você exercia alguma misericórdia? Quantos reconhecem que hoje, por causa da atuação do Espírito, você exerce mais misericórdia? Deus quer fazer isso com todos. E é evidente que quanto mais de nós cedermos a isso, mais progresso haverá. Mas aqui é o que nós temos. A outra pergunta que eu faço é: o que há para acrescentar? Porque Paulo diz assim, no verso 2, completai a minha alegria. E a pergunta que eu faço é: o que traria mais alegria a Paulo, se já havia essas coisas? Se eles já tinham essas coisas, o que aumentaria a alegria de Paulo? Primeiro, pensamento uniforme, equalizado, de modo que penseis a mesma coisa. Segundo, amor igual em todos, tenhais o mesmo amor. Terceiro, sejais unidos de alma, almas unidas, na fala da maneira de pensar. E quarto, por consequência, tendo o mesmo sentimento, o mesmo sentir. Aquela música, só um fala disso. O mesmo pensar, o mesmo sentir. Amém? Estas coisas precisam ser acrescentadas ao que temos. Já temos aquelas primeiras coisas, glória a Deus. Vamos trabalhar para aumentar essas outras 4. Não se preocupe em guardar isso na memória, eu vou botar no Skype, e se alguém pedir especificamente por e-mail, depois eu passo por e-mail. Quem não tem Skype comigo, mas se você não pedir, não mando nada, porque eu não vou ficar lembrando quem precisa. Você usa aí a sua. Agora, o foco. O verso 3 fala de foco. Qual é o foco? Nada de partidos, nada de vaidade. Nada façais por partidarismo. Partido é a turminha. Vanglória é a vaidade pessoal. São duas coisas diferentes. A turma com que você se junta tem certas preferências, é partido. O seu coração quer algumas coisas, é vaidade. Cuidado. Levi está prestando atenção nisso. Mas por humildade, o foco seria partido, vaidade ou seria humildade? Considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. O foco é negação de si mesmo. O foco é valorização do outro. Imagina um pastor. Eu vou falar da fraqueza humana. Eu tenho minhas preferências. Eu olho, gostei mais de um, gostei menos de outro. Um dá menos trabalho, aquele está dando muito trabalho. É evidente, eu gosto mais de quem dá menos trabalho ou que faz mais trabalho. Enfim, são coisas humanas. Mas seria totalmente irracional você ter um pastor aqui que aquela pessoa que ele visse e por qualquer eventualidade ele não simpatizasse, que ele dissesse, essa eu não quero que progrida. Está me chamando de estúpido. Porque quando eu serei bem sucedido? Quando todos vocês progredirem. Ou estou errado? Eu sou beneficiado pelo fracasso de um de vocês? Um pastor bem-sucedido, ele é bem-sucedido quando você avança? Sim ou não? Ele não precisa gostar ou não gostar de você. Na verdade, o amor está derramado em nosso coração. Mas ele pode ter uma antipatia, alguma coisa. Não interessa. O sucesso do pastor só está acontecendo quando você avança. Eu não consigo avançar além da minha pessoa. E a minha pessoa é pequena. Para que isso dê certo, é preciso que nós avancemos. Beto falou da empresa. Você é chefe, subchefe, supervisor, nada. Mas se você fosse supervisor, qual seria a medida do teu sucesso? Qual seria a medida do teu sucesso? Vou dizer para você, já que você não sabe, para você se tornar um supervisor eficiente. A medida do seu sucesso é quanto mais os teus subordinados produzirem. Isso é um supervisor de sucesso. Tem alguém que tem experiência nessa área?
para dizer, é assim mesmo, é desse jeito. O seu sucesso vai ser medido pela tua equipe, como é que ela trabalha, como é que ela produz. Então não adianta ficar pensando em coisas pessoais. Não existe isso, é o corpo de Cristo que nós estamos falando. E no desenho de Deus, cada um deve produzir. Posso ouvir um amém? Estamos terminando. Diga glória a Deus. E no verso 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, não disputando o melhor para si, aceitando dividir os benefícios. O benefício é nosso. Nós ganhamos. Posso ouvir um amém? E a parte C é a parte mais bonita. Talvez eu volte a falar nela domingo que vem, porque eu não quero me alongar. Mas eu vou citar só os pensamentos principais que eu coloquei aqui e vou para os versículos finais que eu separei. Então vamos ver. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele começa a descrever os sentimentos de Jesus na sua humilhação e os sentimentos de Jesus e do Pai na exaltação de Jesus. Chamamos de Cristo, porque é Jesus o Messias. Esse conjunto de 5 a 11, todo pensamento é uma coisa só, é um bloco indivisível. Você não pode pegar versículo por versículo separado. É um bloco, é uma rocha, é um monolito. Você tem que entender ele como um todo. E tudo isso que está escrito aqui só se alcança compreendendo o que o Pai fez com o Filho. Por quê? Porque é coisa para nós alcançarmos. Tende em vós o mesmo sentimento. A exortação é para cada um. Está exaltando Cristo? Tá. É tremendo objetivo, é sublime, mas o objetivo é uma exortação a você. Tenha em você o mesmo sentimento de Cristo. Aí ele começa a descrever a sublimidade de Cristo. Para te pôr água na boca. Olha o teu beiço aqui, você pega o lenço, dá uma secada, porque você fica babando. Olha o que está escrito aí. Tudo isso só se alcança compreendendo o que o Pai fez com o Filho. Pois é debaixo desses mesmos princípios que ele quer fazer a obra conosco e em nós. Vou repetir. É nesses princípios que Deus quer fazer a obra conosco e em nós. Os princípios que Jesus teve, aplicou e viveu, são os mesmos que eu e você temos que ter, aplicar e viver para que o Pai faça a obra em nós. Porque ele fala aqui, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. É uma comparação desproporcional, altamente prejudicial a nós, mas o objetivo de Deus não é nos comparar o quanto nós somos de 1 a 10 em relação a Cristo. O objetivo de Deus não é esse. O objetivo de Deus é que nós tenhamos inveja santa de Jesus e queiramos entender esse sentimento para andar nele. É o propósito de Deus. Mas o texto em si é uma exaltação de Jesus o Cristo. É o exemplo e a sublimidade de Cristo. O verso 5 é a exortação, tendo em vós o mesmo sentimento. Os versos 6 a 8 são a humilhação voluntária de Jesus o Cristo, que é o Messias. E os versos 9 a 11, a exaltação do Filho pelo Pai, na pessoa de Jesus, servo obediente até a morte. Compara isto aqui com 1 Pedro 5,6, por favor. 1 Pedro 5,6. Acharam? Estou nos finalmente. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. É um resumo magistral de Filipenses 2, de 6 a 11. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E o que Jesus fez? Ele se humilhou. Voluntariamente. Voluntariamente. Ele se humilhou.
alguma coisa sublime nisso aqui. Mas o fato é que porque ele pôde se humilhar, o Pai pôde exaltá-lo. Pergunta que eu faço a você que é sábio, que é inteligente. Se Jesus tivesse negado a humilhação, o Pai poderia exaltá-lo como exalta hoje? A resposta certamente é não. Ele precisava ser obediente voluntariamente ao Senhor. Ok? Eu vou encerrar com 3 versículos, que é o clímax. Hebreus 12, 2. Motivação de Jesus para essa humilhação. Hebreus 12, 2. Acharam? Olha que coisa. E o cântico que nós cantamos. Fábio, qual era o canto sobre a alegria? Eu sei que você toca e tal, é como eu, você esquece um pouco. Vocês que participaram, hein? Eu me alegro em ti, e no Senhor, meu Deus, direi, tu és meu Deus. Foi o que Jesus fez. Agora, olha aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, presta atenção. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual alegria estava proposta a Jesus? Ganhar você para o Pai. A alegria que estava proposta a Jesus é ganhar a cada um de nós para o Pai. E diz aqui, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Ele fez contabilidade, ele avaliou. A alegria vai ser tremenda. Vou mergulhar nessa. O Pai é fiel. Ele vai fazer o que é necessário para que essa alegria seja completa. O foco desta palavra é alegria, que é o que Paulo estava pregando lá. João 15, verso 12, por favor. Os 3 versículos finais. Jesus fala a eles a respeito da frutificação, da permanência em Cristo. No verso 8 ele fala, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E no verso 11 ele diz assim, tenho... 11, desculpa, não, eu falei 12, acho que é o 11. 11. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Qual é a alegria de Jesus? Ele avaliou, por causa da alegria que estava proposta, que é a salvação nossa, de todos que são salvos, em todos os tempos. E ele fala essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a vossa alegria seja completa. Eu estaria errado se eu dissesse que Jesus tem uma alegria completa para você? Estaria errado? Eu teria que rasgar esse versículo. E quando isso acontece? Quando você está afinado com o que Jesus fez. Tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Você quer ser alegre? Não é o carro que vai trazer essa alegria, não é a casa. Não é o iate. Quantos já quiseram muito uma coisa dessas boas? E depois que teve, não era aquilo que eu pensava. Quantos já passaram por essa experiência? Há poucos sinceros aqui, mas você também é boa gente. Aleluia. E João 16, verso 22. É só virar uma página. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez os verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar.
É a promessa do Senhor. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Eu encerro esta palavra desta forma. Que o Senhor possa encher-nos da alegria dele, pura, alegria do fruto produzido para ele, para a sua glória. Andar desta forma, meus queridos, melhora demais nossa relação. E se é uma alegria para muitos de nós estar na igreja, pode ser uma alegria muito maior. E pode ser uma alegria que ninguém possa roubar. O corvão fica olhando lá pela fresta, botando os olhos aqui para ver quem que ele vai bicar. Não vai alcançar se nós estivermos lá de Jesus. Posso ouvir amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ainda bem, querido Pai, que Jesus, o teu Filho, o Cristo, soube avaliar as coisas. E por antecipação, ele viu o que seria a sua própria exaltação debaixo da mão do Pai. Por isso ele se dispôs voluntariamente a sofrer a morte da cruz. Não fez caso da vergonha. Porque ele experimentaria uma alegria completa. Mas ele não quis essa alegria para ele, por ambição pessoal. Ele sabia que estaria derramando a alegria dele para nós. Ele disse: a minha alegria esteja em vocês, para que a sua alegria seja completa. Você tem Jesus, Cristo em você é a esperança da glória, e você sabe que se você fizer o que ele quer, você vai exultar na presença do Senhor. Ah, estou com depressão. Você está com saudade do tempo que servia mais a Jesus, e ele alegrava o teu coração. Porque dá um vazio na gente quando a gente para de frutificar. Mas quando a frutificação é plena, você não para, você não para, você não para. E é alegria sobre alegria. Que todos aqui possam experimentar isso, Senhor, nossa oração. Que o teu Espírito Santo se derrame nesse lugar de uma forma intensa. E que produza calor no coração, porque esse calor vai produzir esta visão correta das coisas. Enxergar as coisas do teu ponto de vista. E mergulhar com fé na tua obra. Porque o Senhor produz resultados, sem nenhum peso. Porque a tua palavra é alegria, não é peso. A tua palavra é glória. O inimigo vai querer combater, mas nada. Eu me apego ao Senhor com amor. Eu grudo nos teus joelhos. Eu grudo nos teus joelhos, Jesus. E eu não largo. Não te largarei enquanto não me abençoares. E a minha bênção é frutificar. A minha bênção não é ganhar coisas para mim. A minha bênção é frutificar para ti. O que vai trazer a perfeita e completa alegria. Pai, que a oração de cada um seja dirigida pelo Espírito Santo agora, porque se orarem o que o Senhor está ordenando que orem, a palavra diz que se orar alguma coisa conforme a tua vontade, o Senhor ouve. E quando diz que o Senhor ouve, o Senhor atende. Eu prego porque creio nisso, e louvo e agradeço ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, porque Ele é o Deus da alegria. Aleluia. Olha que a Silvia fez. Oh, desculpa. A paz, família. Vamos dar uma olhada no texto para depois nós analisarmos. Lucas 22. Lucas 22. Não, é lá para o final. 22. Deixa eu tirar o óculos, senão eu não vou saber. Lucas 22, de 8 a 13.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Como queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Então, irmãos, a pastora Silvia tinha me falado que nós vamos fazer a Santa Ceia, e Deus me deu essa palavra. Que cada coração seja sempre preparado com mobiliário de amor, de paz, da palavra, de humildade, para que Jesus possa fazer a Santa Ceia e para que nós possamos compartilhar e para que cada um de nós possa estar junto dele num momento tão especial. Que esse homem com um cântaro seja o Espírito Santo para nos guiar e nos levar até onde nós temos que ir perante a Deus e perante ao seu Filho. Amém, igreja? Então vamos cear, por favor.
A paz, igreja. Eu vou ler um versículo, mas vocês não precisam abrir. Está em Provérbios 2, 9, do 9 ao 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, irmãos, eu queria dizer para vocês que sempre que nós ofertamos na casa do Senhor, os nossos celeiros ficam cheios, eles transbordam. Nós ofertamos porque é um mandamento do Senhor, mas também porque nós temos alegria em ofertar na casa do Senhor, para que a obra de Deus seja cumprida, para que a obra do Senhor possa ser feita, para que essa casa possa crescer e possa levar a palavra do Senhor em todos os lugares. Então eu convido a todos vocês que venham e ofertem na casa do Senhor, tragam seus dízimos e suas ofertas. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, nós agradecemos por tudo que tens nos dado, por tudo que supre em nossos dias, Pai. Tu sabes o quanto é difícil a cada um de nós, Pai. Tu sabes o quanto é difícil ganharmos o pão nosso, Pai. Então nós te agradecemos, Pai, por nos manter, por manter a nossa casa sempre farta, Senhor. Pedimos por todos aqueles, Pai, que estão em dificuldade, Senhor, e que não conseguiram ainda trazer para a casa do Senhor, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é com todos nós, Pai, e que nada nos faltará, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito, por tudo que farás em nossas vidas, Pai, na casa do Senhor, Pai. Te louvamos em nome do seu Filho Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Quando acabar o culto, você que precisa, aliás, você que vai, que sabe que vai, sábado que vem, evangelizar em Votorantim, você vai se encontrar naquele canto ali, ó, perto daquela caixa ali, tá? Ali estará a Gláucia, também estará o Vitor, também estará o Trovão, o Pedro Diogo também estará ali. E o Timóteo também estará ali, tá? Então você vai falar com eles, porque nós temos que mandar para o Rafael amanhã uma lista de todos que vão para lá. E porque a gente precisa acertar algumas pendências administrativas aí, horários, etc. Então vocês vão lá e resolvam isso aí, tá bom? Que mais que eu ia falar? Marcelo, antes de você ir embora, fala comigo aqui. Que mais que eu tinha que falar? Sim, tem retiro em outubro do ano que vem. Ainda dá tempo de você se inscrever, tá? Ainda temos algumas vagas. Umas 160 por enquanto. Mas a gente vai até 300, eles aguentam. Então, por favor, faça favor de se inscrever. Com quem? Funciona assim, Doroti. Geralmente a gente faz o pagamento para a conta poupança dele e aí ele marca lá, tá bom? Ok, vamos ficar em pé. Vamos nos despedir aqui. Simone, fala comigo depois também. Não vai embora, viu, Simone? Tá. Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua presença nessa casa, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe. E muito obrigado porque
Tanto ontem como hoje eu posso ouvir o Senhor falar que o Senhor tem grande interesse na nossa alegria. Acontece que nem sempre ela é do jeito que nós pensamos, mas do jeito que o Senhor determina. Então, na verdade, nossa oração nessa noite é que o nosso coração seja amolecido pelo Senhor, para nos submetermos à tua sabedoria, à tua soberania, à tua grandeza, às tuas palavras, entendermos, ó Pai, que quando estamos dispostos a servir, estamos dispostos a fazer as coisas que o Senhor colocou ao nosso alcance, mesmo quando não entendemos as circunstâncias, o Senhor nos torna alegres, porque provamos dos frutos do trabalho que fazemos para Ti. Que seja essa a história de cada um aqui dentro, que seja essa a realidade em nossas vidas. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todo o povo de Deus que está aqui. Hoje, amanhã, depois, até que o Senhor venha nos buscar. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Todo mundo abençoado aí, graças a Deus. E pode abraçar seu irmão também. Glória a Deus.